Olá pessoas, sejam muitíssimo bem-vindos ao Sugar Rush. Eu sou Fernanda Schmoltz e vamos para mais uma review de High School Musical, a série, o musical. Dessa vez o 4º episódio. As coisas vão começar a dar uma complicada, especialmente porque vamos ter alguns encontros e desencontros nesse episódio. E é a primeira vez que eles vão começar realmente a aprofundar um pouco o drama na série. A gente tem 3 coisas acontecendo. O EJ tendo que lidar com o fato de que ele perdeu a Nini que continua meio confusa e o que ela quer da vida, não é mesmo? E o Ricky que tá tendo que lidar com a separação dos pais, que foi a parte um pouco mais pesada desse episódio. Lembrando que tem cobertura semanal de High School Musical, a série musical, aqui no canal. Se você quiser conferir as reviews dos outros episódios, vai estar numa playlist linkada pra vocês aqui no card. E se você gosta de Disney, de High School Musical, você quer mais conteúdo, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, vem fazer parte da nação Geraldos. Então o episódio começa com uma briga enorme do EJ com a Nini. A Nini tá meio que evitando ele, porque ela acabou de descobrir que o EJ que tinha pego o celular dela. Isso acabou prejudicando ela em muitas coisas, inclusive no musical, mas especialmente ela fica completamente desiludida porque ela percebe que ela não conhece o EJ como ela imaginava que conhecia. E o EJ, coitado, gente, o menino não sabe consertar. Sabe aquele ditado, tipo, quando você tenta consertar uma coisa, piora? Foi exatamente isso que aconteceu. A Nini começa a dar uma esculhambada nele, ele diz que ele não fez por mal, que ele só tava se sentindo tenso com a presença do Rick ali, que ele tava com ciúmes. Ele deixa a Nini saber que ele não só roubou o celular dela, como ele que causou no acampamento de férias onde eles se conheceram, que a outra menina que tinha o papel principal na peça, que a Nini era a substituta, passasse mal pra ela poder entrar. Então ela começa a se sentir muito mal e com razão. Pelo amor de Deus, sabe? A que ponto você consegue chegar? Por mais que ela tenha conseguido fazer o papel, eu acho que deixou ela com uma sensação de que ela não merecia ter feito o papel, que ela não conseguiu por conta própria, que alguém teve que intervir. Não foi uma coisa que era tipo, destino. Foi o EJ sabotar a outra menina pra ela poder entrar. Então eu imagino que fique uma sensação realmente ruim pra ela. Não foi uma coisa legal, ela começa a olhar o EJ de uma outra forma e o EJ não vai saber lidar com isso. Primeiro a Gina tenta ir falar com ele, que ela viu que deu treta, todo mundo viu, aliás, eles brigaram na frente da galera toda do ensaio. E como o Rick não estava, eles foram marcar cenas novas e o EJ que teve que marcar a cena, e era exatamente o momento em que Troy e Gabriela cantam What I've Been Looking For. E é meio triste dizer isso, mas a Nini ficou tão chateada que ela não conseguiu manter o profissionalismo ali. É bom a gente lembrar que eles são só adolescentes, então não é a pior coisa do mundo. Eles foram marcar a cena e a música, que é pra ser toda bonitinha, de apaixonadinhos e tal, acabou sendo meio que a Nini fuzilando ele com os olhos enquanto eles cantavam. E isso deixou, inclusive, a senhorita Jen muito pistola. Quando o Rick chega atrasado depois, ela fica extremamente desapontada com os seus protagonistas e ela resolve que não vai ter mais ensaio hoje, vai todo mundo pra casa. Vocês estão aqui perdendo meu tempo. Ela também não está errada. Mas aí o que acontece? Ela pede pro Rick ir até a sala dela, ela vai dar uma bronca nele, e aí o Rick começa a ter que lidar com o fato de que os pais dele vão se separar. Ele fala isso pra senhorita Jenny, inclusive é um momento muito fofo no episódio. Ela passou pela mesma coisa, mais ou menos ali na idade dele, então ela dá uma força pra ele, dá uns conselhos, é bem bonitinha essa cena. A gente não teve muito da senhorita Jen dessa vez, ela falou mais só isso mesmo pro Rick. Na parte do EJ, ele se ferrou, porque depois ele ficou tentando falar com ela, mandando mensagem, até o ponto em que ela resolveu bloquear ele. Isso é uma medida bem extrema, mas é porque ela realmente ficou muito, muito desapontada. Inclusive, de tarde, ela vai pra um café com a Courtney, que é a amiga dela. Ela acaba encontrando com a Ashlyn, que é a prima do EJ, e conversa rapidinho com ela. A Ashlyn tá muito desconfortável e ela acabou falando pra Nini que ela sabia e por isso que ela tava meio que se afastando, que no final das contas o EJ acabou fazendo a coisa errada pelos motivos certos. E aí a gente volta naquilo que infelizmente só boas intenções não resolvem o problema, que a gente às vezes machuca os outros por mais que a gente não tenha tido a intenção. Então é uma coisa que acaba sendo bastante dolorosa pra Nini principalmente, mas o próprio EJ também sofre porque ele sabe que a Nini não quer mais nada com ele. Por mais que ele acredite que ainda vai conseguir ganhar ela de volta, ele tá bem mal, né?
E aí ele resolve aceitar a ajuda da Gina. Ela vê um pôster no colégio de um baile que vai rolar. Quando ele vê que não vai ter jeito, que a parte do EJ termina com ele reencontrando a Gina. Ele vai até a porta da casa da Gina pra falar com ela, depois que ele percebe que a Nini bloqueou ele. Ela fala, então, você vai me levar no baile. O baile é o próximo episódio. Se preparem que o drama tá como? No máximo. E aí a gente vai ter que ver o que essa dupla vai arrumar pros nossos protagonistas na semana que vem. Até porque a Nini e o Rick acabam tendo um momento bem inesperado nesse episódio, que foi até maior do que o que aconteceu na sala de música. A gente sabe desde o início que a mãe do Rick estava ausente, a gente sabia que ela estava viajando, que as coisas estavam estranhas com o pai dele, mas ninguém sabe exatamente o que ia acontecer, não é mesmo? O Rick ainda tinha esperança que eles conseguissem se entender, mas quando ele já tá atrasado pro ensaio, o pai fala que, sua mãe tá vindo, a gente vai jantar e tal. Só que a mãe acaba chegando enquanto ele ainda tá em casa, ela acabou vindo mais cedo. Ela não tá muito afim mais, sabe? E aí ela acaba falando que eles vão se separar e o Rick fica, tipo, bem sem chão, até porque foi de uma forma bastante sem noção que acabaram jogando isso pra cima dele. Por um lado foi até bom, eu acho que nesses casos, se você faz isso num lugar público, a pessoa não pode nem sentir o que ela tá sentindo direito, você tem que fingir que tá tudo bem, porque tem um monte de gente olhando. Então, no final das contas, eles terem falado isso dentro de casa até que não foi um problema. Mas o problema é que o Rick, então, ele resolve que ele não quer lidar com a situação. Passar por um divórcio dos pais é um negócio bastante complicado. Ele foi o único que não tinha culpa de nada nesse episódio. Mas aí ele tenta se isolar lá no musical, ele fica na escola o máximo que dá. A Miss Jen fala, não, cara, vai pra casa, passa tempo com a sua família, mas ele não consegue. Ele acaba indo primeiro pra casa do Big Red, por mais que o amigo tente ajudar ele simplesmente não consegue se distrair. A gente vê os dois interagindo e o Big Red falando, pô, vamos ver alguma coisa, vamos ver um vídeo, vamos jogar, vamos... E ele não tá afim de fazer nada, né? Ele ia dormir na casa do Big Red, mas o Big Red tem a apneia do sono, ele tem esse problema, ele ronca, ele tem que dormir com um aparelho na boca que é bastante barulhento. E o Rick não sabia disso, né? Ele fala muito já perto da hora de dormir, ele fala, não, tudo bem, mas eu tenho os sons ambientes aqui que disfarçam, né, o barulho da máquina, então vai ficar de boa. E a gente vê o Rick, coitado, deitado lá, com barulho de tempestade, floresta tropical e várias coisas, e mais o barulho da máquina. Ele tenta dormir, ele não consegue, ele tá 100% com insônia, e aquele barulho não tá ajudando em nada, e aí ele resolve que ele quer ir embora. Ele acaba na casa da Nini. A gente vê que o Rick, do que tava mais importando pra ele, que era reconquistar a Nini, meio que fica em segundo plano. Ele não consegue lidar com emoção nenhuma nesse momento. Ele tá meio vazio, sabe? Ele não expressa nenhum tipo de reação. A Nini acaba saindo do quarto, vê que ele tá ali e ela primeiro fica chocada. E a gente tem um momento Rini muito fofo, que é um dos momentos mais fofos dos dois nessa primeira temporada. A Nini vai conversar com ele. Parece que vai ficar tudo bem entre eles. Eles têm uma conversa muito legal. E ela fala, quando você quiser, você pode falar comigo. Nós ainda somos amigos, por mais que a gente não tenha dado certo como um casal. E eu achei isso muito fofo e muito maduro da parte deles. De uma certa forma, eles se reaproximaram bastante. Vai rolar um momento ali, onde eles quase se beijam. A Nini meio que corta antes de acontecer e fica meio, meio atordoada, porque ela mal terminou com o EJ naquele dia. E o Rick acho que nem sabe que ela terminou com o EJ. Ele já chega atrasado no ensaio, ele não viu a treta, ele nem falou com ninguém, ele foi direto pra casa do Big Red. Mesmo assim, você pensa, cara, eles quase se beijaram, tudo bem que a Nini interrompeu, mas era o que o Rick mais queria até então na série. Ele tava preocupado com os pais, mas ele queria reconquistar a Nini, muito também porque ele acreditava que os pais dele também pudessem vir a se reconciliar. E no primeiro episódio ele resolve tentar, inclusive, audicionar pro musical porque ele vê que o pai dele não tá fazendo nada e ele fica, não, eu não vou fazer a mesma coisa, eu vou lutar pela Nini. Quando ele vê que os pais dele simplesmente não vão mais dar certo, ele meio que parece que até esquece um pouco disso, sabe? Ele fica realmente vazio ali naquele momento. Ele acaba indo embora, sem dar tchau, sem falar nada, e ele acaba voltando pra casa. Então ele encontra com a mãe dele, ele vê que ela já tá encaixotando algumas coisas. Então ele vai ter vários mommy issues durante essa temporada. Como eu cheguei a comentar na review do primeiro episódio, essa plot aí da mãe dele ainda vai voltar mais pra frente. Então segura aí, gente, porque se vocês acharam dramático, vai piorar. E é complicado pra ele, né? Porque a mãe resolveu que vai se mudar pra Chicago, mas ele vai ficar, né? Ele vai ficar com o pai. Não só porque ele tem a vida dele, mas porque a mãe nem perguntou se ele queria ir.
Então ele se sente muito abandonado pela mãe. E a série mostrou um potencial ótimo de o quão dramática ela vai ser a partir de agora. Isso é uma coisa que a gente não costuma ver nesses filmes do Disney Channel. Foi uma mudança que funcionou bem. Foi um episódio bem equilibrado, eu gostei bastante dele. E entrando nessa treta da Nini, ela tava compondo uma música nova que começava falando sobre como o EJ decepcionou ela. E ela volta pra terminar a música no quarto dela depois que o Rick vai embora. E ela começa a colocar uma outra estrofe. Essa música ainda é sobre ele. Então você vê que ela percebe que ela ainda tá apaixonada pelo Rick. Eu acho que essa foi o grande ápice, assim, da Nini nesse episódio, com certeza. Inclusive, uma coisa muito fofa sobre essa música que ela canta, que se chama All I Want, que é a segunda música do episódio. Tem duas músicas só, né? Tem um cover de High School Musical e uma música original. Foi composta pela própria Olivia Rodrigo, que é a intérprete da Nini. Então, ela é compositora, inclusive o Instagram dela é uma gracinha. Ela escreve várias músicas e ela toca por lá. E eu achei que foi um momento que me lembrou muito a Gabriela desiludida no High School Musical, sabe? Então as coisas começam a se encaixar, como ela canta sobre o que ela tava esperando do amor, será que ela tá querendo demais? Parece muito a vibe do When There Was Me and You, do primeiro High School Musical, que é o solo da Gabriela, mas sem aquele clichê do exagero, sabe? Conta pra mim o que você achou desse episódio, qual foi o seu momento favorito. Eu, com certeza, gostei muito da cena do Rick com a Nini no final do episódio, logo antes dele ir embora. Eu achei muito delicado. A parceria dos dois dá pra você ver que funciona muito bem. Tanto que os atores, eles até são bastante amigos na vida real, né? O Joshua Bassett e a Olivia Rodrigo. Então, estou muito empolgada para o próximo episódio, gente. Até sexta-feira que vem. Lembrando que você consegue me encontrar também nas minhas redes sociais, tá tudo aqui embaixo pra vocês. E vamos falar de mais High School Musical, não é mesmo? Obrigada pelo carinho, pessoal. Um super beijo pra vocês. A gente se vê nos próximos vídeos. E não se esqueçam, somos todos Geraldo in this together. Tchau!